Aleluia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8 a seguir diz assim: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Quem pode glorificar a Deus por essa bênção? E em tudo que puseres a tua mão, tudo que você colocar a tua mão, o Senhor mandará que a bênção esteja ali. Amado, seja alegre e grato ao Senhor por essa promessa que vem ao teu coração. Aleluia. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servirdes. Amém. Aplauda o Senhor, dá um glória a Deus bem forte, querido. Aleluia. Esse texto ele é maravilhoso. O Senhor diz que a sua bênção estará sobre você, tudo que você colocar a mão vai prosperar. A bênção do Senhor te acompanha, onde você for, a bênção de Deus vai contigo. O Senhor diz que os céus estarão abertos, o Senhor vai dar do seu bom tesouro para ti. Não é do nosso tesouro, é do tesouro do nosso Deus. E o tesouro do nosso Deus, ele é inesgotável. Amém? Glória ao Senhor. E a palavra diz que o Senhor mandará a chuva no tempo certo. Porque se a chuva vem no tempo errado, irmãos, prejudica. E assim somos nós. Se a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, uma prosperidade, as riquezas do Senhor, os tesouros do Senhor vêm sobre a nossa vida, fora do tempo, não será de bênção. Nós não estaremos preparados para lidar com a bênção que o Senhor tem. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui. Lá em São Bento do Sul, quando o papai era pastor, tinha um irmão que ele orava porque ele queria que Deus desse uma casa boa para ele, que Deus desse um carro bom para ele. Esse era o desejo do coração dele. E Deus abençoou e o irmão começou a faltar os cultos, começou a desaparecer, começou a ficar sumidinho. E aí o papai foi visitar e perguntou: o que houve, meu irmão? Estou sentindo a tua falta. Não, é que eu estou aproveitando a nossa casa lá da praia, aproveitando o carro, tem que aproveitar o que Deus nos deu. Então a bênção parece que veio um pouquinho antes da hora, ele não estava maduro. Você pode aproveitar quanto você quiser as bênçãos que o Senhor te dá, mas não pode esquecer que o culto é sagrado. Tem gente que é sagrado o churrasco de domingo, né? O encontro de família no domingo, mas o culto, a oração, o jejum, a consagração deve ser sagrado na nossa vida. O Senhor, ele continua abençoando, dizendo assim, que vão olhar para você e vão dizer assim: este é o bendito sobre quem é invocado o nome do Senhor. Sabe o que isso significa, irmão? Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: essa bênção que este irmão, que esta irmã está vivendo, só pode ser Deus na vida dele. Só pode ser Deus que está prosperando, que está derramando da sua bênção, do seu tesouro sobre ele. E o Senhor, ele diz: você nunca estará por baixo, mas por cima. Irmãos, nessa cidade, no nosso país, o crente, ele deveria estar sempre por cima
e não por baixo. Isso significa que o governo deveria estar nas nossas mãos e não na mão do corrupto. O governo desta cidade deveria estar na mão do crente, deveria estar na tua mão, na mão de alguém aqui. Aleluia, tem alguém que se prontifica a dizer: Senhor, me usa? Será que tem alguém? Temos alguns valentes aqui. Glória ao Senhor Jesus. Ele diz que nós fomos colocados por cabeça e não por cauda. Irmão, ser cauda é a pior coisa que tem. Até no joguinho, na pelada que faz, é a pior coisa. Eu nunca joguei bola que presta, irmão. Então quando fazia os timinhos, né, os dois melhores dividem e começam a chamar. Chama um, chama outro, chama um, chama outro. Eu já sabia que eu ia ficando por último, já ia ficando tristinho, já ia ficando aborrecidinho. E não tinha jeito, era o último a ser chamado, é cauda, é o último, irmão, né? Aí você vai ser goleiro. Coisa triste. Quem já passou por isso além de mim? O Senhor está dizendo que você não é cauda, você é cabeça. Você tem que ser aquele que decide o time, você tem que ser aquele que decide: não, é aqui, vem cá você que é bom para a minha equipe, vem cá. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Aleluia, o Senhor quer levantar cabeças nesse lugar. Aleluia. O Senhor diz assim, ó, veja que não é um pedido. É do mesmo jeito que o Senhor está abençoando, Ele continua abençoando, mas muitas vezes nós não entendemos esta palavra. O Senhor diz assim: não irás atrás de outros deuses, não terás outros deuses para os serviços como as outras nações. Eu serei o teu Deus. Ele não está dizendo: ei, por favor, não vai atrás de outros deuses. Não é isso. Ele está falando assim: eu vou te abençoar de tal maneira, eu vou te prosperar de tal maneira, eu vou te colocar como cabeça, sempre por cima, que você não vai precisar buscar outros deuses, porque eu serei para ti como um pai que ama o seu filho vai ser. Você está entendendo, querido? É isso que essa palavra está dizendo. Este aqui é o propósito de Deus para você. Quem sabe chegou alguém nessa noite com o coração amargurado, quem sabe doente, quem sabe enfermo, precisando algo de Deus. Fica tranquilo, porque enquanto a palavra é ministrada, o Espírito Santo já vai curando, já vai tocando, já vai sarando, porque Deus é maravilhoso. Ele opera os milagres, irmãos, sem precisar até mesmo que alguém imponha as mãos. O Senhor pode tocar você, mas no final nós vamos estar orando também. Então fica tranquilo. Agora, esta palavra, irmãos, é porque o Senhor quer mudar a tua situação, quer mudar a tua história. Aleluia, há um projeto de Deus para você, há um plano de Deus para você. Você não foi criado ao acaso, você não foi criado para nada, você foi criado com um propósito divino, um propósito maravilhoso. E dentro desse propósito se encaixa esse texto, que o Senhor chama Moisés e diz: declara estas palavras ao meu povo. Por quê? Porque o povo, irmãos, eram descendentes de Abraão. Todas essas promessas o Senhor já havia feito para Abraão. E agora os seus descendentes estão há mais de 400 anos escravizados, cauda. Mais de 400 anos debaixo, por debaixo. Eles eram o restolho, era debaixo de chicote. E eles saem do Egito nessa maneira, são levados para o deserto, e o Senhor precisa reavivar no seu coração, no coração daquele povo, quem eles eram. O Senhor precisa trazer à memória quem eles são. Com certeza essas palavras haviam sido ditas para eles, transmitidas, mas quem sabe pelo tamanho da luta, da dificuldade que eles estavam passando, que eles passaram, então agora eles já não conseguiam mais crer quem eles eram, que eles eram o povo escolhido. Diga assim: eu sou o povo escolhido. Fala de verdade, você parece um derrotado falando. Sacerdócio santo, nação escolhida, filho do Deus Todo-Poderoso. Esses escravos, eles eram tudo isso que nós acabamos de falar, e todas essas bênçãos era para eles.
Mas eles saíram do Egito, no primeiro dia eles estavam alegres, estavam felizes, mas diante da batalha, diante da dificuldade que eles encontraram, eles começaram a pensar que eram escravos. O Senhor precisou relembrá-los: ei, eu sou o Deus de vocês. Vocês não precisam fazer bezerro de ouro, vocês não precisam buscar outros deuses como os egípcios buscavam. Eu sou o teu Deus, sou eu que te coloco por cima, sou eu que te levanto. Aleluia. Você pode crer nessa palavra? Aleluia. Irmão, antes de você nascer aqui na terra, de você ser criado no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha você nos seus pensamentos. Na eternidade você já existia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. Diz assim a palavra: o conselho, tem algumas traduções que diz o propósito, outra diz o plano, do Senhor permanece para sempre. O plano do Senhor, o propósito do Senhor permanece para sempre. Os intentos, ou seja, os projetos do seu coração, de geração em geração. Amém? Essa palavra está dizendo que Deus, Ele é ciente de tudo, tudo que existe, Deus já sabia desde sempre. Deus não teve princípio, não terá fim, tudo tem que ter um começo, meio e fim, esse é o que nós entendemos, mas o nosso Deus não teve começo, não tem fim, consequentemente Ele é um todo, e eu e você, o nosso espírito também é eterno. O nosso espírito também é eterno. Eu não sei há quantos milhões ou trilhões de anos Deus pensou assim: eu vou criar o homem. E quando Ele pensou isso, Ele já pensou em cada um de nós. O Senhor diz que nós estamos todos nós contados. O Senhor conta, o Senhor sabe o nome, o Senhor sabe quantos fios de cabelo você tem. E aí eu pergunto para você, se o Senhor sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele te fez para viver assim, sem propósito? Ele criou você nesse formatinho único, e nem os gêmeos são idênticos, não tem como. Cada pessoa é uma. Deus te fez tão singular, para que você fosse uma pessoa comum? Não, o Senhor fez você por um propósito divino, para executar algo que Ele projetou para a tua vida. E a palavra diz que os intentos, os projetos do Senhor é de geração em geração. Muitas vezes nós olhamos para o nosso projeto, e o nosso projeto, irmão, de vida, ele se limita a essa vida aqui. Mas os projetos do nosso Senhor, do nosso Deus, não se limita a essa vida. É para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, e ele vai de geração em geração. E graças a Deus por isso, porque o propósito de Deus para a vida de Abraão não se limitou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele veio até nós e nos alcançou. E vai continuar. A bênção de Deus é sobre a tua vida. Aleluia. Agora o que acontece, irmãos? Muitos não alcançaram viver o projeto de Deus. E muitos não alcançarão. Por quê? Porque imagina, porque pensa que isso vai se dar automaticamente. Todas essas bênçãos vão acontecer na minha vida, amém. E fica parado. Tem o outro que leu esse texto, que já ouviu uma mensagem semelhante a essa, como tem todo esse povão ouvindo hoje, já escutou essa mensagem, mas não entrou em ação, não se alinhou com a vontade do Senhor, e quando volta a ouvir essa mensagem, na sua mente, no seu coração, é mais uma mensagem como sempre. Irmão, não haverá mudança na tua vida enquanto você não desejar se alinhar à vontade de Deus para você. A partir do momento que você começar a pensar, como é que é? O Senhor me quer por cima, não por baixo? O Senhor me coloca por cabeça, não por cauda? Quem é que é o cabeça lá na tua empresa? É você ou é o dono da empresa? Isso aí tem que vir. Quem que é o cabeça? Quem que é o cabeça lá na tua sala de aula? Quem que é o cabeça na nossa cidade? Quem que é o cabeça no teu local de trabalho?
Você precisa entender isso e começar a pensar. E se você ainda não é cabeça, você tem que dizer o que eu preciso fazer para que a vontade de Deus venha sobre a minha vida. Para que o propósito de Deus venha sobre a minha vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abra Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Diga, criou. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para que fique claro que é homem e mulher, Deus criou. Agora vai Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. O que diz ali? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. No mesmo capítulo 2, versículo 22. Vai para o versículo 22 agora, Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher para Adão. Diga assim, criou, depois formou. Irmãos, criou é na mente. Ele criou na sua mente, Deus te criou. Mas depois Ele pegou e formou você. E alguém diz, pastor, Ele formou Adão. Sim, Ele formou Adão, mas Ele continua formando todos os seres humanos. A palavra diz que Deus é como se Ele nos costurasse, como se Ele nos fizesse no ventre da mãe com as suas próprias mãos. Deus continua criando o ser humano dentro da mamãe ali. Ele vai fazendo com as suas mãos. Estamos juntos nesse pensamento? Criar é uma coisa, formar é outra. Ele criou na sua mente, mas agora Ele forma. E muitas vezes nós não alcançamos esse projeto que Deus tem para nós, esse que nós acabamos de ler aqui, de estar por cima, de governo, de domínio que Deus deu para Adão. Nós não alcançamos esse projeto porque não estamos formados. Nós fomos criados com um propósito, mas não fomos formados, não passamos pelo processo. E quando você não passa pelo processo, não vai chegar ao teu destino, aquilo que Deus programou para você. Aleluia. O processo, irmãos, em que Adão foi criado, é diferente do Senhor Jesus. Adão, quando ele é formado, ele já é formado no seu estado adulto. Presta bem atenção no que eu estou falando, não deixa a tua mente devagar, a gente não gosta muito de estudo, né? O Senhor formou ele no seu estado adulto. Por que nós sabemos isso? Porque Deus não dá autoridade e domínio para alguém imaturo. Não ia dar autoridade para uma criança. Não ia dizer seja fecundo para uma criança. Deus não fez uma criança, Deus já fez Adão no estado adulto. Estamos juntos? Adão era perfeito, o seu físico era perfeito, o seu espírito era perfeito, porém Adão tinha uma grande dificuldade. Ele não passou pelo processo que eu e você passamos. Então quando Deus olha para Adão e diz assim, Adão, não toca no fruto dessa árvore, porque no dia em que dele tocar, comer, certamente morrerá. O que passou na cabeça de Adão? O que é morrer? Ninguém tinha morrido. Você está entendendo? Certamente morrerá. Morrerá o quê? E se Deus tivesse falado para ele assim, Adão, se você comer do fruto dessa árvore, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ficar debaixo do domínio de Satanás. Não vai ser mais debaixo do meu domínio. Adão sabia quem era Satanás? Satanás é mau, ele não sabia, ele não conhecia o mal. Adão não conhecia o mal, Adão só conhecia o que era bom, o que era maravilhoso, só conhecia a glória de Deus, não conhecia as trevas. Adão não conhecia a enfermidade, Adão não conhecia a rejeição, Adão não conhecia a vergonha, não conhecia a angústia, ele não sabia nada disso. Estamos juntos? Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, e muitas vezes nós julgamos Adão, Adão tinha tudo e trocou, mas é que ele não sabia o que era o outro lado. Pastor, o senhor está defendendo Adão? Melhor defender, quando eu chegar lá no céu eu vou ver ele e vou falar, eu te defendi lá na terra, mano. Agora quem falou mal dele vai se entender com Adão lá depois. Você está compreendendo?
Adão não passou pelo processo, ele já foi formado adulto e já recebeu poder e autoridade, teve problema. Agora olha para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou por todo o processo, experimentado em dores, experimentado em trabalho, rejeitado, angustiado, crucificado, açoitado, enfermado. A Bíblia diz que agradou ao Senhor enfermá-lo por nós. O Senhor quis fazer isso. Então o que acontece? O Senhor Jesus, ele se identifica conosco de uma forma totalmente diferente do primeiro Adão. O Senhor olha para você e quando você está sentindo dores, ele sabe o que é dor. Quando você se sente rejeitado, ele sabe o que é sentir-se rejeitado. Quando você está angustiado, ele sabe o que é angústia. O Senhor pode trabalhar na tua vida de uma maneira totalmente diferente. Quando o Senhor recebe poder, quando ele recebe autoridade, novamente aqui na terra, porque ele se desfez da sua glória, ele era homem. Quando ele recebe esse poder, quando ele recebe autoridade, ele faz aquilo com sabedoria e sendo maduro. Você já pensou se o primeiro Adão tivesse que ir para a cruz do Calvário? Lá no Getsêmani ele já desistia. Lá no Getsêmani ele fala, não Senhor, fala sério, isso não. Mas o Senhor Jesus, ele sabia da importância da autoridade que estavam sobre os seus ombros. E ele sabia o que estava fazendo por mim e por ti. Vamos junto no pensamento, irmãos. Aleluia. Se você se sente angustiado, saiba que o teu Deus pode fazer algo lindo na tua vida. Quando nós nascemos, irmãos, a palavra diz que nós nascemos em pecado, e a palavra diz, em iniquidade fostes gerado. Você já percebeu que toda criança quando nasce, ela chora? Você já viu alguma criança quando nasceu, levou uns tapinhas? Já viu? Não vi. Não há, não existe. E alguém vai dizer, não, é porque aí é para abrir o diafragma, ela chora e tal. Irmãos, a verdade é que quando nasce uma criança, quando é cortado o cordão umbilical, irmãos, é cortado do mundo perfeito de Deus. É cortado do mundo onde tudo é maravilhoso. E a criança sente o impacto de um mundo pervertido, de um mundo iníquo, de um mundo que está em trevas. Agora olha só que coisa maravilhosa. Quando o crente aceita Jesus, a Bíblia diz que o crente nasce de novo. E quando o crente aceita Jesus, ele é reconectado ao espiritual, a Deus, é reconectado ao Pai. E aí há festa no céu. Não há festa no céu quando nasce uma criança. Oh, nasceu uma criança. Não, não há festa no céu. Há festa no céu quando você aceitou Jesus. Quando você foi ligado ao Pai. Quando você nasceu de novo. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Meu querido, olha só. Quando você nasce de novo, você é um bebezinho espiritual. E ali começa então agora um processo de formação. Está junto? Formação espiritual, de madurez, para que você venha a ser aquilo que Deus projetou quando Ele te criou na sua mente. Estamos juntos? Quando Deus te criou, Ele te criou perfeito e preparado, mas pelo pecado a gente foi destruído. E agora a gente nasce de novo em Cristo, e é preciso um processo para que a gente possa ser aquilo que Deus projetou. Para que a bênção de Deus esteja sobre nós, nós precisamos desse acompanhamento, desse processo que vai nos levar a ser aquilo que Deus tem para nós. Diga comigo assim, eu já nasci de novo. Aleluia. Quem já nasceu da água e do Espírito, dá um glória a Deus. Quem já nasceu da água e do Espírito, precisa agora enfrentar o processo e se preparar para ser aquilo que nós lemos ali, ser a bênção de Deus. Você ser a bênção, você ser aquele que domina, você ser aquele que libera a cura, aquele que libera a bênção para os que estão à tua volta. Aleluia.
O propósito da nossa vida, irmãos, ele nos foi dado por graça, não é por merecimento, é por graça. Então, quando Deus me criou, eu não sei há quantos milhões ou trilhões de anos, Ele já sabia. O Elienay vai ser pastor lá em Palhoça, naquela cidade, e vai ser uma igreja que ele vai plantar. Eu não sei se ele projetou para eu plantar mais igrejas, mas o Senhor projetou o que eu estou vivendo hoje. Ele projetou. Eu não fiz nada para isso. Eu não paguei nada para isso. Nada, não fiz nada. Eu quero que você entenda. O Senhor disse, esse aqui vai ser e pronto. É por graça. Agora, capacitação, ele vem do processo. Estar capacitado, aí é outra história. Estar capacitado para plantar uma igreja é outra história, é outra coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples. Quer ver? Vem cá, Tati, vem cá. Para você entender uma coisa. Imagine que quando Deus criou o tato, no coração de Deus, o tato vai ser uma bênção lá na terra. Ele vai ser um neurocirurgião. Oh, que glória! E agora o tato tem a revelação que ele vai ser um neurocirurgião. Eita, que maravilha! Tem alguém com problema aí e pode ser operado pelo nosso irmão já essa noite ainda. Quem gostaria de ser operado já por ele? Porque ele tem um propósito. Tem alguém? Não? Ninguém. Porque ele não passou pelo processo. Estamos juntos? Muito obrigado. Deus quer abençoar cada um de nós. Deus quer te levantar como cabeça nesta cidade. Mas você precisa estar preparado para quando a porta se abrir. O Senhor Jesus, ele diz assim: quantas viúvas haviam em Israel quando o céu se cerrou, quando o céu se fechou? Quantas viúvas haviam em Israel? Mas Elias não foi enviado a nenhuma outra senão aquela viúva de Sarepta. Por que o Senhor fala isso? Irmãos, estava cheio de viúvas lá, estava coalhado de viúva. Mas tinha uma que estava preparada para receber o profeta. Quantas virgens haviam em Israel quando o Senhor Jesus nasceu? E por que foi nascer exatamente da Virgem Maria? Porque Maria era a mais bem preparada para ser a mãe do nosso Senhor. Você está compreendendo essa palavra? A mais bem preparada foi a escolhida. Então escuta o que eu vou dizer para você. Nesta cidade, nesse estado, no nosso país, de tempos em tempos, se abrem portas para ser um delegado, para ser juiz, para ser um advogado de uma grande empresa, para ser um empresário. Há uma porta que se abre, de tempos em tempos vão se abrindo portas, e sabe quem que vai assumir aquela vaga? Sabe quem que vai adentrar por essa porta que se abriu? O que estiver melhor preparado. Pastor, eu quero a bênção de Deus. Precisa passar pelo processo. Nós vivemos uma geração que quer as coisas agora, mas não quer passar pelo processo. Vivemos uma geração que quer a bênção agora, mas não quer passar pelo processo. Vou dar um exemplo. Tem gente que quer casar, vamos dizer, né? Mas na verdade quer ter relação sexual, mas não quer ter compromisso. Tem gente que quer ter filhos, mas nem sabe para que serve filho. Nem sabe para que serve filho. Deixa o filho em qualquer lugar depois que teve. Irmãos, tudo há um propósito. Tem gente que quer o melhor dessa terra, mas não quer plantar. Quer colher o que nunca plantou. Não há como.
Ai, o Senhor me abençoou. O Senhor, sim, o Senhor vai te abençoar quando você começar a plantar algo para colher no futuro. Aleluia. A palavra está uma bênção, irmãos? Aleluia. O fato de você ter um propósito estabelecido por Deus não te livra do processo. Você vai ter que passar pelo processo. Olha para quem está do seu lado. Olha, por favor, olha para alguém que está aí do seu ladinho, alguém bonito, escolhe um bem bonito para você olhar. Essa pessoa que está aí na tua frente, se ela tomar uma posição de se alinhar com Deus e entender que precisa processar a sua vida, daqui 5 anos, essa pessoa que está aí na tua frente pode ser muito mais bênção do que já é hoje. Eu vou dar um exemplo. A minha cunhada, conversei com ela ontem, e ela falou assim: ô Nai, eu estou terminando já a minha faculdade de letras em inglês. E aí uma das minhas crianças falou: mas a tia já não é professora? Ela falou: sim, eu sou professora, mas com a minha faculdade eu vou poder dar aula na federal, e eu vou ganhar no mínimo 4 vezes mais do que eu estou ganhando. Só que há um processo. Enquanto ela está trabalhando, ela está estudando, ela está se formando, buscando uma formação. E alguém diz assim: o meu tempo já passou. Irmão, se você tiver 50 anos de idade e quiser fazer uma faculdade, daqui 5 anos você pode ser um advogado, você pode ser um engenheiro, daqui 6, 7 anos você pode ser um médico como o Dr. Jonas. Se você desejar, de verdade, se você quiser começar a pensar isso, daqui um tempo nós poderemos ter aqui na igreja homens e mulheres que serão colocados como cabeça nessa cidade. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, esse espírito do mundo, que quer ter as coisas agora, quer ter a gratificação, mas sem ter trabalhado, sem ter sido processado, ele quer entrar na igreja. Então muitas vezes nós vemos as pessoas chegam: pastor, ora por mim porque eu quero um trabalho abençoado, que dê para eu pagar minhas contas e tal. Irmãos, um trabalho abençoado, que dê para pagar as contas, que dê para comprar a tua casa, que dê para comprar o teu carro, que dê para você ir para frente, vai precisar de qualificação. E o Senhor não te qualifica. O Senhor não vai qualificar você. Você vai ter que orar, jejuar, buscar a sua presença. E aí vai ter que estudar. Vai ter que buscar qual é o caminho. Aonde que vai dar o resultado. E aí quando a porta se abre, Deus vai abrir porta para você. E com certeza Ele vai te dar uma mãozinha. Com certeza Ele vai te ajudar. Mas você tem que estar qualificado. Irmão Leomar, Quantas pessoas queriam a sua vaga ali? 80. Né? O irmão Leomar veio para cá, começou a ajudar a gente aqui na igreja. Pensa no homem que trabalha, irmãos, ajuda a gente, pá, e tal. De repente surgiu uma vaga para trabalhar na Correia, Camargo Correia, né? Como motorista de caminhão. Mas o caminhão não é caminhão comum. Quantas toneladas aquele caminhão lá? 60 toneladas, mais o peso do caminhão ainda, né? Mais 28 toneladas, então são 88 toneladas. Irmãos, é aquele caminhão que o pneu é desse tamanho aqui, ó. Tá fazendo o rodoanel. 80 pessoas queriam a vaga, mas tinha um extremamente preparado para assumir aquele comando ali. O irmão Leomar. Foi ele? O dia que nós viajamos, o irmão Leomar estava dirigindo, irmãos, e quando nós chegamos no pedágio, fechou a cancela ali, e eu tenho aquele sem parar, mas não abriu. E o irmão Leomar ficou aqui. Se fosse eu, irmãos, eu ia ficar ali esperando até o cara vir. Mas o irmão Leomar, como é um motorista profissional, estava aqui e de olho no retrovisor, e de repente o irmão Leomar foi arrancando e foi falando: meu Deus, o homem doidou, não viu que a cancela fechou? Não, eu é que não vi que vinha uma carreta atrás, virando o S ali, ia pegar nós e ia moer, irmãos. Mas alguém preparado nos livrou. Quando ele foi fazer o teste, o caminhão carregado já na subida,
para ir enfiando marcha ali para tudo que é lado. Foi o único que passou. Os outros todos reprovados, irmão. Irmãos, pastor, eu quero um trabalho para sustentar minha casa, para mudar de vida. Então para de olhar para os problemas que estão à tua volta e busca uma solução. O que eu posso fazer para mudar a história da minha casa, da minha vida, da minha família? O apóstolo leu uma palavra maravilhosa aqui na quarta-feira. O homem de bem ajunta riqueza para os seus netos. Não é nem somente para os seus filhos, ajunta riqueza para os seus filhos e para os seus netos. Deus espera que nós sejamos esse tipo de pessoa, que vamos ajuntar riqueza, para que quando os nossos netos forem fazer algo, eles não vão sair do zero, do nada como nós saímos, eles já vão sair abençoados. Aqui na cidade tem algumas igrejas, irmãos, algumas igrejas. Eu vou falar isso não por nada, só para que você entenda. Mas são igrejas que já estão no nosso país há 50 anos, há 60 anos, há 100 anos. E quando eles vêm plantar uma igreja, eles já vêm com toda uma estrutura de uma sede. A sede banca, a sede lá em São Paulo, lá não sei onde, paga o terreno, compra. Agora quando nós plantamos a igreja aqui, irmãos, não, nós saímos do zero. Mas eu espero que os meus netos, quando eles forem plantar uma igreja, seja onde for, aonde Deus mandar, eles já tenham recurso para chegar lá e comprar o terreno, e construir e fazer, e não passar o que nós estamos passando. Nós precisamos produzir, irmão, em abundância. Essa semana eu fui olhar a passagem para trazer o missionário Albari Fogaça. Irmãos, as passagens subiram de um jeito que eu fiquei assustado. De Joanesburgo para cá, é R$ 8.500 por pessoa. Eles são em 3. Nós juntamos aqui, fizemos uma oferta, os irmãos ofertaram em torno de R$ 1.400, R$ 1.500, que nós já enviamos para ele. Irmãos, por que nós não poderíamos dizer assim, quem que vai trazer o missionário essa vez? E uma mão se levanta, pode deixar que eu trago eles, pastor. Quem gostaria de ser essa pessoa? Quem gostaria de ser aquela pessoa que quando nós chegar no final do ano e nós vamos ter que dar uma entrada para comprar este lugar aqui, dissesse assim, pastor, pode deixar que eu vou dar 50 mil, pode deixar que eu vou dar 100 mil, que eu vou dar 200, ou ainda, pastor, já que estão comprando aqui, pode deixar que eu vou comprar sozinho lá o estacionamento para nós construir a catedral da Filadélfia lá. Ué, se o Senhor disse que você estará por cima como cabeça, não por cauda, que se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se o Senhor falou isso, então nós precisamos acelerar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aleluia, é tão maravilhosa, porque a bênção de Deus ela é de geração em geração. Abraão é abençoado, Isaac é abençoado, mas a palavra diz que veio fome no tempo de Isaac, grande fome, e a primeira coisa que Isaac pretende fazer é ir para o Egito, atrás de comida. E quando ele está no deserto, Deus se encontra com ele e diz assim, não vai para o Egito não, não vai. A bênção do teu pai te acompanha. Você está entendendo? A bênção do papai, do meu amigo Abraão, está contigo. Aonde você está, fica aí mesmo, fica aí e planta, porque eu vou te abençoar. E a palavra diz, e naquele ano colheu 100 por 1. Eu creio que nesse ano que nós estamos vivendo de pandemia aqui, nós podemos ainda colher 100 por 1. Vem cá, presbítero Jonas, vem cá, doutor, vem cá, por favor, vem aqui. Vem cá, doutora Luísa, doutor Cris, vem cá, doutora Cleusa, onde é que está? Neuza, vem cá, fica nervosa comigo quando erro o nome dela. Vem cá. Quem mais aqui tem alguma profissão, assim, uma faculdade? Vem cá.
vem cá, meu motorista preferido. Irmãos, eu sou chato para motorista, e esse aqui é fera. Eu sei que tem mais aí que ficaram com vergonha, não tem problema não. Olha aqui, vamos lá. Qual é a sua profissão? Professora. Advogado. Advogada. Quase médico. Advogada. Professora. Advogada. Motorista. Eu falei assim, aplauda o Senhor, aplauda bem forte. Vem cá, boleira, vem cá minha boleira. Essa aqui é a boleira preferida da igreja também. Vamos receber a boleira com uma salva de palmas. Irmãos, uma coisa é você vender 10 pães por dia, outra coisa é você vender 140 pães todo dia e falta pão. Escuta o que eu estou falando para você. Uma coisa é você vender 4, 5 bolinhos por dia, outra coisa é você vender 40, 50, 60 bolinhos por dia e falta, 80 bolos por dia e falta. Outra coisa é você pegar um pãozinho o teu custo é 3 e você vende por 6, outra vende por 12. Porque Deus prospera e abençoa. Agora presta atenção. Eu falei assim como Isaac colheu 100 por 1, eu creio que nesse ano nós podemos colher 100 por 1, a igreja glorificou. Quem crê junto comigo, dá glória a Deus de novo. Quase médico. Quando é que fica médico mesmo? Dezembro. Em dezembro. É o melhor médico que a Palhoça já teve, está aqui, irmãos. Esse aqui é o melhor. Só perde para Jesus. Se é 100 por 1, se até o final do ano eu tiver aqui 100 jovens, irmãos, não importa a idade, que venham e digam assim: pastor, eu vou me formar em medicina, eu vou ser um médico, então nós estamos no caminho. Saiu devagar isso aí. Saiu devagar. Quando vocês não entendem a palavra de Deus, 100 por 1, nós vamos enriquecer, não, é o processo, nós estamos no processo, irmão. Se não passar pelo processo, não vai chegar lá. Quantos advogados? Levanta a mão, advogado aqui. 4? Então nós precisamos de 400. Pastor, agora ficou mais difícil, né? Irmão, é isso que nós estamos falando. Se você desejar, se você quiser passar pelo processo, daqui 4, 5 anos, talvez 6 anos, você já tem uma formação e a tua história será totalmente diferente. Se uma grande empresa precisar de um advogado, quem é que tem chance aqui? Advogada, os advogados ou o irmão que não fez direito? É eles. Quem é que Deus vai poder usar? É eles. Estamos entendendo essa palavra? Quem deseja a bênção de Deus? Alguém pode pensar assim: pastor, o senhor só está pensando em dinheiro? Irmãos, eu sou a pessoa que menos pensa em dinheiro que eu conheço. Não penso em dinheiro, eu penso em produzir. Eu penso que sim ou sim, nós temos que comprar esse lugar aqui. Esse é o primeiro passo, isso aqui tem que ser nosso. Há 3 anos atrás, o Espírito Santo me falou, quando eu levantei de manhã e o Espírito Santo me falou: faz um trabalho com a igreja, faz oferta, levanta o recurso, porque passado 3 anos, o dono vai pedir esse galpão, e vocês vão perder tudo que vocês aplicaram aí. Eu falei para a igreja, mas depois nunca mais falei, fiquei sossegado. Passou exatamente 3 anos, o dono me liga pedindo, falou: olha, eu preciso do galpão, tem alguém que quer comprar. Fui orar, fui clamar, pedi perdão ao Senhor, falei com o dono, ele me deu mais 1 ano, ele falou: não, fica aí tranquilo, mais 1 ano, fica tranquilo, mas eu quero uma proposta de compra lá na frente. E claro, irmão, é claro.
Por que isso? Porque quando eu fui lá pedir para alugar, ele não queria alugar. Ele falou, não, eu não alugo, eu trabalho com compra e venda, eu compro em leilão e revendo. Eu falei, não, mas aluga para nós. E oramos, insistimos, e o homem alugou. Mas para ele é prejuízo o aluguel que ele está dando para nós aqui. É prejuízo o aluguel dele. É de tão baixinho que é. Não tem lógica. Quem crê que é possível? Eu creio que é possível. Eu creio que nós vamos vencer. Eu creio. Eu creio que a tua empresa vai ser a melhor dessa cidade. Vem cá, Tiaguinho, vem cá, corre aqui. Irmãos, o Tiago, ele comprou umas máquinas de serigrafia. Umas máquinas de serigrafia. Ele fez a primeira camiseta, eu olhei, falei, Tiago, eu vou mandar fazer um outro cara. Eu vou mandar fazer lá, para mostrar para você como que eu quero. Eu quero que você veja como que ficou. E o Tiago, não, tá bom, pastor. Fui lá, fiz as camisetas, trouxe para ele, falei, olha aqui, ó, parece uma borracha, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, trabalho de primeira, mano. Não, pastor, isso aqui é outro produto. Isso aqui é plastisol. Foi atrás e fez e tal. Ontem ele me chamou lá. Eu falei, rapaz, 10-0 já no melhor da nossa cidade. Por quê? Porque agora, quando nós chegar numa loja para oferecer o produto do Tiago, nós vamos mostrar o produto ruim e vamos mostrar o produto do Tiago. E falar, olha, esse aqui é o nosso produto, esse aqui, ó, o nosso é o melhor. Aqui nessa igreja, irmãos, a tua padaria tem que ser a melhor, o teu mercado tem que ser o melhor, o teu doce, a sobremesa tem que ser a melhor, tudo tem que ser o melhor, porque nós somos a luz do mundo. Aleluia, aleluia. Quem aqui tem o desejo de ser um engenheiro? Tem alguém que gostaria de ser um engenheiro? Levanta a mão aí, se tem alguém. Olha, fica de pé, esses dois engenheiros aqui, fica de pé. Deixa eu contar um negócio para vocês. Há um ano e meio, quase 2 anos atrás, chegou um irmão aqui na igreja, desempregado. E aí, pastor, ora por mim que eu preciso de um emprego. E nós oramos e passou o tempo, ele me trouxe o currículo. Quando eu vi o currículo dele, eu fiquei de queixo caído. Irmãos, obras no Panamá, na América Central, tudo que é represa leva o nome dele. Esse engenheiro que é o irmão Adriano. Não sei o sobrenome dele. Livramento, irmão Adriano Livramento, ele vem sempre pela manhã. O currículo dele é tão bom, irmãos, que as empresas olhavam o currículo dele e não tinham coragem de chamá-lo. E ele já estava pensando, vou trabalhar por qualquer valor, pastor, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso sustentar minha família. Calma, meu irmão, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar orando, vamos continuar clamando. Irmãos, 1 ano e meio orando e clamando. Na semana em que baixou o decreto sobre a pandemia, ele foi chamado. A porta se abriu, está sustentando a sua família com abundância. Mas se ele não fosse engenheiro, não se abriria essa porta. Se o currículo dele não fosse o melhor, irmãos, eu afirmo para vocês, se não é o melhor, é um dos melhores da Grande Florianópolis. É impressionante. Então, quando as empresas grandes olharam e viram, uau, é esse aqui que nós precisamos. Estamos juntos? Aleluia. Pode sentar. Uma salva de palmas para esses amados irmãos. Muito obrigado. E quem sabe tem alguém aqui que está dizendo assim, para mim está bom do jeito que está. Ou quem sabe tem alguém que está dizendo assim, eu sou pequenininho, eu sou muito velho. Para mim isso já não dá mais. Quem sabe você está pensando isso. E você pensa que é normal. Esse pensamento teu não vem de Deus. O Senhor, Ele entregou 1 talento para um rapaz, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro. E aquele que recebeu 1 talento, pegou o seu talento e enterrou.
o seu talento. É o Senhor Jesus que fala essa palavra, não é o pastor Nay, é o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus volta, ele vai querer saber igual esse Senhor. É isso que ele estava falando para aquele povo. Quando o Senhor voltou, disse: e o talento que eu te dei? É que eu sou pequenininho, eu fiquei com medo, e eu achei que o melhor era esconder, o melhor era enterrar. E o Senhor dá uma dura nele, o Senhor diz assim: você é um servo mau, você é um servo negligente. Tira o talento dele e dá para aquele que tem 10. E pega esse camarada e joga nas trevas exteriores, aonde há ranger de dente. Ou seja, joga no inferno. Deus não tem prazer naquele que não produz, naquele que não avança. Deus não tem prazer. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ele cresceu, passou por todo o processo, e o Senhor tinha profissão. O Senhor era o quê? Eita, a igreja está fraca. Carpinteiro. O Senhor era carpinteiro. Imagina você ser carpinteiro na época de Jesus. Alguém aqui conhece o Marcos Vinícius? Olha aí, muita gente conhece. Quem já foi na loja do Marcos Vinícius? Para mim é a mais linda da Grande Florianópolis, é a loja do Marcos Vinícius. Móveis sob medida. Top, top, top. Mas sabe como que ele chegou aqui? Ele vinha para a igreja de ônibus, e quando terminava o culto, como ele morava lá no sul da ilha, lá no Campeche, eu tinha que levar ele, porque ele não tinha nem carro, nem moto, não tinha nada, e eu tinha que levar o camarada lá. Todo final de culto, quarta-feira e domingo, eu tinha que ir lá no Campeche, levar o homenzinho e voltar. E não tinha nada, mas ele tinha Deus com ele e um propósito alinhado. Um propósito alinhado. Hoje o Marcos Vinícius é uma das colunas financeiras desta igreja. Aleluia. Por quê? Porque ele se alinhou, ele se dedicou, se esforçou, foi atrás, produziu, e hoje ele está produzindo móveis lindos. Aleluia. Pastor, mas eu estou lutando há tanto tempo e não está dando certo. Então nós vamos orar, então nós vamos clamar, para que o Senhor abra a nossa mente, para que a gente possa ver o que estamos fazendo errado, o que não está certo. Muitas vezes quando alguém ouve uma palavra assim, pensa: eu vou parar com isso, eu vou começar outra coisa. Irmão, não adianta você parar algo e começar outra coisa que você não sabe. Você tem que começar algo que você saiba. Ai, pastor, eu vou abrir um restaurante. Já trabalhou em restaurante? Não, mas eu cozinho muito bem. Para quem que você cozinha? Para a tua família te engana. A tua família te engana. Irmãos, quando eu faço churrasquinho, todos os que estão à minha volta dizem assim: ô pastor, parabéns, hein, parabéns, juvenil que se cuide. Mentira, é só para me agradar, porque eu entendo do que é carne boa, e carne boa quem faz é o juvenil. Então, vai abrir um restaurante, se programe a ir trabalhar num restaurante pelo menos 2 anos. Agora presta atenção no detalhe aqui. Tu vai trabalhar num restaurante que não funciona, um restaurante que só dá prejuízo, que o dono está se matando para pagar os funcionários, que não vem cliente. O que você está aprendendo nesse restaurante? Você está aprendendo a ser um péssimo dono de restaurante. Não adianta. Se você quer ter um restaurante de sucesso, você vai ter que ir trabalhar com alguém que entenda, um restaurante que está bombando, que está indo para frente. Aí você olha e vê como é que faz bem feito. Irmãos, isso aqui eu estou falando por experiência. Eu conheço pessoas na igreja, pessoas que trabalham com gente que está indo para baixo, que está tudo. Ele vai montar aquele negócio, é do mesmo jeito. Mas aquele que trabalha com quem está top, quem está indo para frente, pega aquele jeito e vai para frente. Pelo silêncio, eu creio que vocês, no mínimo, estão pensando hoje. No mínimo estão pensando comigo aí. Moisés tinha um chamado maravilhoso e um propósito divino maravilhoso, libertador do povo de Deus. Ele é conhecido como o libertador. Moisés, o libertador.
Mas ele teve que nascer e passar pelo processo. E a primeira pessoa que teve que trabalhar na vida de Moisés foi a sua mãe. E eu imagino que entre 3 ou 4 anos foi o máximo, porque assim que ele foi desmamado, ele teve que ir morar no palácio. Mas nesse pequeno tempo, eu estou falando aqui 3 ou 4 anos, eu acho que é até muito, né? Uma criança mamar até 3, 4 anos, né? Mas vamos dizer que a mãe dele teve 3 anos para educar aquele menino. Mas quando aquele menino sai da casa da sua mãe, ele carrega dentro de si: eu sou um hebreu e há um propósito de Deus para a minha vida e eu vou libertar o meu povo. Não sei se você entende isso aqui. Ele sai da sua casa numa tenra idade, já sabendo quem é e qual o propósito da sua vida. Por quê? Porque tinha uma mãe que sabia qual era o propósito da vida dela. O propósito da minha vida é ensinar esse menino, é explicar para ele quem ele é. E eu tenho pouquíssimo tempo, eu tenho urgência. E quando aquele menino sai, ele já sai grande na sua cabeça. E ele passa 40 anos no palácio, aprendendo a governar. Presta atenção, 40 anos no palácio, aprendendo a governar, a falar, a se expressar. Não foi assim. Passado esses 40 anos, o Senhor leva ele para o deserto. Mais 40 anos. Para quê? Para aprender a ouvir a voz de Deus, para conhecer o terreno no deserto, para saber sobreviver. Processo, 80 anos de processo. E agora ele volta para o propósito da sua vida: libertar o povo. E aí são mais 40 anos de deserto, levando o seu povo. Irmãos, Deus quer levantar você. Estou olhando para o Marcelo aqui, eu fico admirado com o Marcelo. Admirado. O Marcelo chegou e vou abrir uma loja de móveis usados, pastor. Quem é que crê em móveis usados, irmão? Eu falei, mas quem é que crê em móveis usados? Eu fiquei, meu Deus, vou ter que ajudar mais um aí pro resto da minha vida. Meu Marcelo foi lá, começou uma cadeirinha, não sei o quê. Pá. Irmãos, pensa na loja do irmão Marcelo, da irmã Sheila hoje. Deus deu para ele um galpão que eu não sei se não é maior que esse aqui, né? Quase maior que esse aqui, irmãos. Negócio gigante, coalhado de imóveis e coisa arada lá. O homem já está bombando, já está sendo uma das colunas dessa igreja aqui. Você está entendendo, irmão? Não importa o que você vai fazer, desde que você seja o melhor naquilo. Amém? Aleluia. Fica de pé, irmão Reginaldo, por gentileza. O irmão Reginaldo, irmãos, ele está trazendo algo novo para nós aqui nessa igreja, que é o nosso curso de empreendedorismo, que começou na segunda passada. Amanhã é a segunda aula e depois a terceira acabou, e depois para frente nós vamos fazer outra. Irmãos, não perca, venha fazer. Isso vai te levar para frente, vai abrir a tua mente, vai fazer com que você pense diferente. Se nós, irmãos, pelo menos começar a pensar em algo, pensar já é algo que está acontecendo. Porque se nós nem pensamos que é possível, ou se nós ficarmos conformados do jeito que está, vai ser difícil. Muito obrigado, irmão Reginaldo. Oh, meus queridos, escuta o que eu estou dizendo para você. Escuta, quem sabe você já foi uma bênção um dia, estava com tudo, desmoronou. Começa de novo, começa de novo, começa de novo. Esses irmãos que estão aqui, esse casal abençoado por Deus, foram a coluna mais forte dessa igreja por muito tempo. A luta foi grande, passado um tempo a luta foi grande, parece que não ia mais sair, já estão se levantando de novo, e eu creio, como diz a palavra, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu creio, porque o Deus que te levantou uma vez, te levanta de novo. E sabe como que eles começaram, irmãos? Quando ganhou a conta.
Correu lá em casa, pastor, ganhei a conta. Tinha uns produtinhos lá dentro do carro, pastor, ora para nós vender esses produtinhos aqui. Carrinho simplesinho, oramos, Deus deu vitória, e foi. Passado 1 ano e pouco, 4.000 de dízimo por mês. Deus pode te levantar, Deus quer te levantar, mas você tem que entrar no processo. Tem que entrar. Eu sou cabeleireira, sou manicure, seja a melhor. Seja a melhor. Pastor, eu tenho uma pequena empresa, que seja a maior. Aleluia. Alguém pode pensar, pastor, o senhor hoje parece só estar pensando em dinheiro. Irmãos, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade, irmãos. Uma questão de necessidade. Quando o papai foi missionário lá na Argentina, a mamãe está ali com 84 anos, mamãe. Nós compramos o terreno da igreja e construímos um templo, vendendo pastel, vendendo pão, vendendo sopa. Os peixes que os irmãos pescavam, a gente dava um jeito de vender para nós mesmos. Irmãos, uma luta muito grande, mas hoje está o templo lá. Hoje a igreja lá tem a sua própria rádio, tem missionários na Europa, missionários na África, que é sustentado por aquela igreja que começou do nada. E aquelas pessoas que estão lá, hoje, tem pessoas muito bem sucedidas. Irmão, coisa difícil, irmãos, é você viajar ou ser um missionário sem condições. Coisa difícil. Quando nós viajávamos para a Argentina, parava para comer embaixo de ponte. Para dormir, o papai estendia uma lona preta grande assim, embaixo das árvores. Deitava ele numa ponta. Todos nós éramos em 8 na época. Todos nós. Eu era bebê. A mamãe na outra ponta, puxa a lona, puxa a lona, puxa a lona. Todo mundo coberto com aquela lona. E alguém olha e diz, olha que lindo missionário. Isso não era lindo, era a atitude do missionário. O missionário era cabeça. Esse estava certo do seu chamado. Mas para a igreja que mantinha o missionário lá, era feio demais. E o papai chegava e contava das suas lutas, das suas necessidades. E a igreja, aleluia, glória a Deus, que maravilha. Não é maravilha, é põe a mão no bolso e abençoa. Mas, muitas vezes o problema é que, se você põe a mão no bolso, o máximo que consegue sair é 50, é 100. Mas o teu Deus quer que você possa pôr a mão no teu bolso e dizer, pastor, daqui para frente, quando o senhor viajar, pode deixar que eu vou pagar o hotel. Pastor, o missionário Albari está com a esposa doente lá, e ele precisa voltar, deixa que eu pago, que eu vou trazer ele. Mas como que nós vamos chegar nisso, irmãos? Mudando a nossa situação, mudando a nossa história. Aleluia. Quem está junto comigo nesse pensamento? Aleluia. Eu vou falar algo para você, para nós encerrar aqui a palavra hoje. Quando a gente faz um caminho, irmãos, é difícil de sair daquele caminho. De vez em quando eu vou visitar um irmão, agora no GPS fica mais fácil, mas quando o GPS não funciona, eu vou visitar alguém, se eu erro o caminho, vou lá na casa do Simão, mas eu erro, pego outra rua, sai por lá e volto. Passado 2 semanas, passado um mês, eu vou visitar ele, sabe o que acontece? Eu vou fazer exatamente o mesmo caminho que eu fiz antes, o caminho errado, a rua que eu errei, o caminho, eu falei, mas por que eu não fui por lá? Porque já criou, uma única vez que eu fiz algo errado, aquilo fica traçado, e eu vou fazer aquele trajeto de novo. Agora imagine eu e você, que estamos acostumados com a nossa vida. Está difícil para pagar aluguel, está difícil,
está difícil para manter, está difícil para comprar uma roupinha. Graças a Deus que não teve aula, porque daí não precisa comprar uniforme agora de inverno para as crianças. E assim vai. Se a gente está acostumado com isso, imagina que difícil que é para nós sair desse pensamento. Por isso que eu digo, uma palavra como essa hoje é só para trazer um estalo aí na tua mente. Ei, nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Aleluia. Fica de pé, querido. Alalabashuria, babarabassuria. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. E eu quero que você que já tem um projeto de Deus na tua vida, você que já tem um pensamento, que você se proponha, estabeleça passos na tua vida, uma sequência de mudança na tua vida, para que você alcance o propósito de Deus para ti. O que eu vou fazer? Você vai começar a pensar, vai começar a orar: Senhor, o que eu posso fazer para mudar a história da minha casa, da minha família e da minha igreja? O que eu posso fazer? Você vai começar a orar assim. E se você já tem, qual é o propósito da tua vida? Então se programa. O que eu vou fazer para que esse propósito fique melhor, fique maravilhoso, dê resultado, dê bons frutos? Aleluia. E nós vamos orar também por alguém que está enfermo, alguém que está doente. O Senhor tem nos usado, irmãos, poderosamente para curar os enfermos. Aleluia. Poderosamente. É impressionante o que o Senhor tem feito. O Senhor tem curado. Então, se você está doente, se você está enfermo, se você tem alguma dor, eu vou pedir que você venha aqui à minha esquerda. Nós vamos orar com imposição de mãos e ungir você. Agora você que está no desejo do projeto, você que precisa, você que quer uma mudança na tua vida, você começa a orar, começa a clamar aí, pedindo que o Senhor abra a mente, que o Senhor abra o coração, que o Senhor traga luz na tua vida, para que você avance. O Senhor me fala aqui que tem gente aqui que já arrecadou muito, pessoas aqui que já prosperaram muito, mas que hoje estão parados. O Senhor quer te prosperar muito outra vez.